Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E para contar um caso sobre um casal de Indiana que foi acusado de negligência por aparentemente se mudarem para o Canadá e deixar para trás sua filha adotiva de 11 anos, chamada Natalia Grace. Aparentemente eles deixaram a Natalia morando sozinha nos Estados Unidos e foram morar no Canadá. Ela dizia ter 11 anos de idade quando isso aconteceu, porém os seus pais adotivos não concordam com isso. E ao longo dos anos, essa questão da idade da Natalia foi algo muito discutido nos tribunais dos Estados Unidos. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também se inscrever no meu canal. Se você quiser apoiar ainda mais a criação de novos conteúdos, se torne membro aqui do meu canal, que você vai ter alguns benefícios exclusivos. E ano que vem eu pretendo aprimorar ainda mais esses benefícios, fazendo pelo menos um vídeo por mês apenas para membros. Tá? Então é isso, pessoal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Tudo começou em 2008, quando a Natalia foi para os Estados Unidos. Ela veio da Ucrânia junto com um programa de adoção. Acredita-se que ela provavelmente estava em um orfanato antes de ir para os Estados Unidos, nessas casas onde várias crianças moram juntas, esperando alguém adotá-las. No início, logo quando ela chegou aos Estados Unidos, ela foi adotada por uma família. Esse casal a adotou e por algum motivo eles decidiram que não ia dar certo aquela adoção. Então eles a devolveram para a agência. E então, em novembro de 2010, outro casal adotou a Natalia. E seus nomes são Christine e Mike Burnett. Esse casal amava crianças e já tinham 3 filhos que eram deles. O filho mais velho do casal era autista e com uma inteligência acima da média. Tanto que aos 15 anos de idade ele já havia ganhado prêmios e também ministrado várias palestras. Por conta desse diagnóstico do filho deles, os Burnett sempre promoviam encontros de pais com filhos autistas. E eles também fizeram uma daycare na casa deles, que era um serviço que voltava sua atenção para receber crianças com necessidades especiais. A Christine sempre quis ter mais filhos, mas por conta de complicações ela não poderia mais engravidar. E então, no início de 2010, o casal vivia a sua melhor fase e eles decidiram que essa seria a hora perfeita para adotar uma criança. Eles então deram início em um processo de adoção de uma menina haitiana, mas por questões administrativas, essa adoção não pôde ser concluída. Meses depois, o casal recebeu uma ligação de uma agência de adoção da Flórida, dizendo que eles seriam a família perfeita para uma garotinha com limitações de apenas 6 anos de idade. A agência informou ao casal que eles teriam apenas 24 horas para decidir se ficariam com ela ou não, e caso não ficassem, a menina seria colocada imediatamente de volta no sistema de adoção nacional, porque nesse momento ela estava com outra família que estava devolvendo ela para a agência. Então, se os Burnett não fossem ficar com ela, ela teria que continuar ali na agência. Chegando ao local de adoção, o casal recebeu apenas 2 fotos dela e também uma certidão de nascimento em ucraniano, dizendo que ela tinha nascido em 4 de setembro de 2003. Eles foram informados de que ela era uma menina de 6 anos que nasceu com uma forma de nanismo, mas era um tipo específico de nanismo, chamado displasia espondiloepifisária congênita, uma forma rara de nanismo. Esse é um distúrbio que afeta os ossos e o crescimento de um ser humano. E além disso, ela também sofria de escoliose e por isso ela sentia dores bem fortes no seu corpo. Lá na agência, eles não deram nenhuma informação sobre a Natalia, apenas essa condição dela, a idade dela. E nesse dia, que seria o primeiro encontro dessa família, da família Burnett, com a Natalia, a outra família adotiva com quem a Natalia estava havia deixado ela no local há apenas 5 minutos. E o casal chegou a ver essa família entrando no local e saindo. Então ela nem bem foi deixada no local de adoção pela antiga família e os Burnett já estavam a adotando. Assim que eles se encontraram, a Natalia foi sorridente na direção do casal e já começou a chamar os dois de papai e mamãe. Hoje o Michael reconhece que deveria ter estranhado uma menina de apenas 6 anos agir daquela forma com desconhecidos. Mas naquele momento a Christine conta que tudo parecia perfeito, a menina tinha a mesma idade do seu filho mais novo e ela pensou que eles poderiam crescer juntos como se fossem irmãos gêmeos. Então de primeira eles não repararam que tinha algo estranho ali. Quando eles adotaram, foram informados de que ela poderia ter alguns problemas para andar, mas a família não se importou com isso e eles quiseram adotá-la, eles viram que aquela era a chance perfeita para eles. Mas uma coisa estranha é que a Natalia tinha uma longa história com a agência de adoção. antes dela ser adotada pela família Burnett. Ela esteve com pelo menos 30 famílias diferentes antes de ser adotada pelos Burnett, e isso é bem estranho.
Durante a primeira semana de adoção, a família decidiu tirar férias na Flórida, já que eles já estavam lá, eles tinham ido até a Flórida para adotar a Natália, então eles permaneceram lá durante essa semana para se divertir, para adaptar bem a Natália com os filhos deles. E a Natália e seus novos irmãos visitaram a Disney e se divertiram muito na companhia dos pais. A Natália diz que quando ela foi adotada pelos Burnett, tudo estava muito bem no início, tudo estava perfeito. Ela realmente se sentiu muito amada por essa família. Ela disse que se sentia segura, confortável, feliz e que estava se divertindo bastante. Já a Christine diz que eles começaram a ter problemas com ela no primeiro dia de adoção. O casal disse que imediatamente eles perceberam que tinha algo errado com a Natália. Na mesma noite, quando eles chegaram ao hotel lá na Flórida, a Christine foi dar um banho na Natália e ela se surpreendeu quando viu que a menina tinha pelos pubianos. A Christine falou que deu um grito quando se deparou com aquilo e imediatamente chamou seu marido para ver. Na mesma hora, eles perceberam que ela possivelmente era mais velha do que estava dizendo. Em uma rápida pesquisa na internet, eles descobriram que a idade mínima para que pelos pubianos nascessem seria pelo menos 8 anos de idade. E seria fácil para a Natália mentir sua idade por causa do seu nanismo. Ela era bem pequenininha, ela não iria crescer mais do que aquilo. Apesar do resultado da pesquisa, o casal resolveu não levar isso adiante. Eles resolveram demonstrar amor e compaixão pela nova integrante da família e tentar fazer aquilo dar certo. Ao longo dos dias, eles notaram que a Natália não gostava muito de brincar com brinquedos de criança. E quando se tratava de brincar com outras crianças, ela preferia sempre as mais velhas. Ela gostava até mesmo de ficar junto com adolescentes. Eles também achavam que o vocabulário dela era muito desenvolvido e sofisticado para a idade que ela tinha. E algo bem bizarro é que a Christine, durante sua rotina de afazeres domésticos, ficou chocada ao perceber que as roupas íntimas da Natália estavam sujas de sangue. Quando ela questionou a menina, a Natália disse que há algum tempo já menstruava, mas teve vergonha de contar aos novos pais. Então eles perceberam que poderiam estar com um grande problema em casa, porque eles não sabiam nada sobre a Natália e nem mesmo a real idade dela, que aparentemente ela estava mentindo. E é importante deixar bem claro aqui que hoje a Natália conta uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Por causa da sua condição, a Natália precisaria passar por várias cirurgias durante a sua vida para corrigir continuamente os problemas causados pelo seu nanismo. E como pais adotivos, os Burnett eram financeiramente responsáveis por essa cirurgia, então eles teriam que pagar. Ela então teve que passar pela sua primeira cirurgia após ser adotada pela família e ela disse que a partir disso as coisas mudaram. A Natália diz que a Christine e o Michael começaram a tratá-la completamente diferente após essa cirurgia. Isso aconteceu no mesmo ano da adoção, que foi em 2010. A Natália precisou fazer essa cirurgia nos pés dela para corrigir algumas deformidades e o casal aproveitou a ocasião para realizar um teste de densidade óssea, porque eles já estavam desconfiados que a idade dela não estava certa. O resultado correspondia com uma criança de 8 anos de idade. Então, ainda que ela estivesse mentindo de 6 para 8, ela ainda era uma criança. O médico responsável por esse exame disse ao casal Burnett que conhecia outra menina residente de Indiana que tinha a mesma condição da Natália e, coincidentemente, as duas tinham a mesma idade. E os Burnett acharam que seria ótimo conhecer essa família, porque as meninas tinham a mesma idade e a mesma condição, então elas poderiam fazer amizade, apoiar uma a outra, enfim. Eles então marcaram um encontro com essa família e chegando lá, na hora, todos perceberam muitas diferenças entre as duas meninas. A Natália tinha um rosto mais definido e também com feições menos infantis, e também a sua dicção e o seu vocabulário eram muito superiores. O Michael Burnett relata que, na ocasião, a Natália percebeu que não se parecia em nada com a menina que ela estava conhecendo, apesar de ter a mesma limitação e também a mesma idade. E ele fala que, numa tentativa de parecer ter traços mais infantis, ela tentava encher suas bochechas de ar, evitando que os contornos do seu rosto aparecessem. Então já era uma coleção de coisas estranhas acontecendo, mas os Burnett seguiram com a adoção. E então em casa os dias se seguiram e a Natália contava detalhes da sua vida na Ucrânia antes de ir para os Estados Unidos. Os Burnett, na intenção de tornar o ambiente mais familiar, eles convidaram para jantar uma vizinha que também tinha nascido na Ucrânia, que eles acharam que seria legal para a Natália conversar com alguém que tinha a mesma origem que ela. Essa mulher, assim que viu a Natália, começou a falar em ucraniano. O problema é que parecia que a Natália não entendia nada do que a mulher falava. Em uma segunda tentativa, eles mostraram letras do alfabeto ucraniano, porém, ela também não conseguiu reconhecer nenhuma letra. Eles então perceberam que ela não conseguia falar e muito menos entender a língua ucraniana.
Então parecia que ela nem tinha vindo da Ucrânia. Após esse episódio, a Natália passou 4 dias sem falar com a família, sem explicar o porquê. A essa altura, toda a família Burnett já sentia a tensão que pairava na casa e a Natália passou a apresentar comportamentos maldosos e perturbadores. Quando a família saía de carro, ela fazia questão de sentar ao lado do irmão mais novo dela e ali mesmo, às vezes ela fazia suas necessidades e esfregava pelo corpo do irmão para provocar ele. Além disso, segundo Michael, a Natália tentava se jogar do carro algumas vezes para chamar a atenção das pessoas na rua, para provavelmente dar a impressão que ela estava sofrendo maus tratos com a família. Também era comum que ela escondesse os brinquedos dos seus irmãos e os chantageasse para devolver. E é claro que tudo isso gerava muita briga entre ela e os meninos. Mas isso é apenas um detalhe perto do que ela começou a fazer. Isso porque, segundo o casal Burnett, ela passou a ter comportamentos altamente perigosos dentro da casa. Isso porque ela passou a esconder facas dentro da casa, ela escondeu no sofá, sob o seu travesseiro, ela também colocou taxinhas nas escadas para que os irmãos furassem os pés e até começou a dizer aos pais que tinha desejo de vê-los sem vida. A Christine afirma que a Natália fazia essas declarações estranhas sobre querer prejudicá-los, querer prejudicar toda a família e dizia que queria enrolá-los em cobertores e jogá-los no quintal. Ela também fazia desenhos dessas fantasias que ela tinha de querer tirar a vida deles. E lembrando, a Natália nega completamente tudo isso, mas a Christine afirma que eles acordavam no meio da noite e às vezes se deparavam com a Natália parada perto deles, os observando dormir. A primeira vez que isso aconteceu, eles perguntaram para ela o que estava acontecendo e ela disse que estava apenas os observando. Mas teve outra vez que eles acordaram e ela estava ao lado da cama com uma faca na mão, mas jurou ao pai que não sabia o que estava fazendo. A família manteve isso em segredo por alguns meses, parte por acreditar que fosse apenas um período de rebeldia e também parte por não saberem como lidar com esse avalanche de episódios estranhos desde a adoção, mas com os comportamentos agressivos da Natália piorando e colocando em risco a integridade da família, eles decidiram procurar ajuda médica. A Natália foi levada ao terapeuta que, após algumas consultas, a diagnosticou com sociopatia. Segundo o médico, ela sabia o impacto das suas ações e tinha prazer com aquilo. A família seguia fazendo terapia e também prestando todo o cuidado necessário à menina, mas tudo parecia só piorar. Em outra ocasião, a Natália pediu para ajudar a Christine com a louça suja e ela permitiu. E segundos após, quando a Christine retornou à cozinha, percebeu que a Natália estava colocando produtos de limpeza em seu café. Ela falou que ficou chocada nesse momento e perguntou por que ela estava fazendo isso, e a Natália respondeu friamente que estava tentando envenená-la. A Natália foi levada a um centro psiquiátrico, mas a sua internação acabou sendo negada. O médico disse que ela deveria voltar para casa, mas que deveria ser vigiada constantemente pelos pais. Então, ela não poderia nem ir ao banheiro sozinha, ela tinha que ser vigiada o tempo inteiro. A partir desse momento, a Christine passou a confrontá-la sobre a sua verdadeira identidade, perguntou quem é você, qual é a sua idade, e por causa disso as duas começaram a brigar muito em casa. A Christine então passou a deixar a Natália do lado de fora da casa às vezes quando elas brigavam, e isso acontecia à noite. E minutos depois, o Michael ia lá e colocava a Natália para dentro. Uma vizinha viu um desses episódios e chamou a polícia e fez uma denúncia por negligência. Ao chegar ao local e ouvir o relato dos pais de todos os problemas que vinham acontecendo com a Natália e sobre a desconfiança deles, dela não ter aquela idade, o detetive responsável decidiu seguir uma investigação a fim de comprovar a real idade dela. Isso ocorreu em 2012, 2 anos após a adoção. E a polícia conseguiu então obter a certidão de nascimento ucraniana da Natália. E também conseguiu descobrir que a mãe biológica dela tinha abandonado ainda no hospital. Documentos de 2008, o ano em que ela tinha chegado aos Estados Unidos, comprovavam que de 2008 até 2012 ela tinha a mesma altura. E isso é estranho até mesmo para crianças com nanismo, porque eles também aumentam suas medidas ao longo da infância. Então, durante 4 anos, 2008 até 2012, ela tinha que ter crescido se ela fosse de fato uma criança. Na época, a Natália chegou a admitir que no orfanato ucraniano ela tinha sido orientada a mentir sua idade porque, parecendo mais nova, seria mais fácil uma adoção. Um novo teste de densidade óssea foi feito nela e o resultado revelou que, na verdade, ela tinha 11 anos de idade. O casal então ligou para a agência de adoção e pediu informações mais precisas sobre a Natália e também sobre a família adotiva com quem ela tinha vivido antes. Eles queriam saber o que tinha acontecido para a família ter desistido da adoção. Mas a agência negou ajuda e
disse que a outra família havia deixado expressamente dito que não queria mais nenhum contato com a Natália. Porém, após alguns dias, comovida com a situação, a secretária da agência retornou a ligação e disse para o Michael que não poderia dar informações para ele, mas que ele deveria inspecionar os documentos que a Natália guardava em sua mochila. Dentro dessa mochila havia um documento com o nome dos antigos pais adotivos. A partir dessa informação, os Burnett descobriram que dias antes de ser adotada por eles, a Natália tinha sido levada a uma convenção de pessoas com nanismo e ela tinha sido oferecida para adoção por esse casal. Na ocasião, não houve interessados, então a família passou a buscar agências desesperadamente para se livrar da Natália, até que os Burnett foram contatados e aceitaram a adotar. Com essa outra família, ela tinha permanecido menos de um ano e até hoje eles se negam a falar sobre a Natália, eles não dão nenhuma entrevista. Em junho de 2012, os Burnett enviaram uma moção ao juiz local pedindo para que a versão deles fosse ouvida e que a Natália tivesse sua idade alterada nos documentos oficiais. Nessa altura, os Burnett acreditavam que ela era uma mulher adulta fingindo ser uma criança. Laudos médicos diversos e também alegações clínicas de terapeutas foram avaliadas, inclusive os exames da sua densidade óssea, os exames dos seus dentes e também o fato dela ter um ciclo menstrual regular. E então, o juiz determinou que a idade da Natália fosse alterada para 22 anos de idade. E então, sua data de nascimento foi alterada de 2003 para 1989. Apesar da mudança nos documentos determinando que ela tinha 22 anos, o casal decidiu não desamparar a Natália. E eles queriam dar mais uma chance ao relacionamento familiar que eles tinham. No aniversário do filho mais velho do casal, a família decidiu fazer um passeio em uma fazenda na cidade de Indianópolis. Em volta da fazenda tinha cercas elétricas para impedir que os animais fugissem de lá. E enquanto eles estavam lá caminhando, se divertindo, eles estavam próximos ali da cerca caminhando, a Natália pediu para se sentar e descansar um pouco, porque ela estava com dor nos pés. A Christine então disse ao Michael para ele continuar andando com os filhos deles e que ela ficaria aguardando a Natália, sentaria ali um pouco com a Natália para descansar. E então Michael falou que caminhou um pouquinho mais para frente e então começou a ouvir gritos. Ele falou que quando olhou para trás, ele viu a Christine e a Natália em uma luta corporal. Ele falou que quando ele olhou aquela luta corporal, ele percebeu que a Natália estava tentando empurrar a Christine em direção à cerca elétrica. Michael queria voltar para ver o que estava acontecendo, mas a Christine avisou que estava tudo sob controle, que ele podia continuar andando, que ela iria resolver a situação. Minutos depois, ele falou que começou a ouvir barulhos de sirene ali no local, e aí ele retornou para onde estava a Natália e a Christine. Chegando lá, ele encontrou policiais e paramédicos. A Christine estava dizendo a todos eles que precisavam deter a Natália, que ela precisaria ser presa, porque ela tinha tentado empurrar a Christine na cerca elétrica. Foi difícil para os policiais compreenderem a situação, já que a Natália parecia uma criança indefesa e ela era bem pequenininha, e eles falaram que não iriam levar ela presa. Os pais adotivos então decidiram não prestar queixa e pediu para que ela fosse levada a um hospital para uma avaliação de saúde mental. E essa é a versão do Michael sobre os fatos. Como eu falei, a Natália nega tudo isso. Ela diz que naquele momento ela apenas tentou se levantar, pediu ajuda da Christine, e quando puxou a mão da Christine, a Christine acabou caindo próximo da cerca. E por isso, a Christine acabou achando que a Natália estava querendo empurrar ela em cima da cerca. Então ela falou que não tinha nada a ver, que foi apenas um acidente, ela não queria machucar a Christine. Os funcionários do local também foram interrogados e falaram que não viram nenhuma situação de perigo no local. No breve período de internação após esse evento, funcionários do hospital psiquiátrico relataram que a Natália tinha comportamento de adulto e falava até de assuntos sexuais com outros pacientes. 2 semanas depois, a Christine recebeu uma ligação desse hospital informando que a Natália estava de alta. O médico então pediu para que o casal fosse até lá para conversar com eles, e o médico informou que a Natália vinha oferecendo favores sexuais a outros pacientes em troca de dinheiro, e por isso tinha sido necessário antecipar a sua saída. Em uma carta do Dr. Andrew McLaurin, que examinou a Natália, ele afirmou que a data que aparece na certidão de nascimento da Natália está claramente incorreta. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Infelizmente, determinar a verdade sobre a idade tem sido difícil. Os registros fornecidos pelas autoridades do seu país de origem, a Ucrânia, são extremamente incompletos. E também, como ela tem um tipo de nanismo, os métodos convencionais para calcular a idade não servem." Fecha aspas. Ele também explica em seguida que um dentista certificou em 2011
que a arcada dentária da Natália era de um adulto. E também uma avaliação neuropsicológica determinou que ela estava desenvolvida sexualmente. Na carta, o médico diz que ela esteve hospitalizada em um centro psiquiátrico depois daquele evento dela tentar jogar a Christine na cerca elétrica. E lá, após passar por exames, foi determinado que ela tinha pelo menos 14 anos de idade. E ela também foi diagnosticada com um distúrbio de personalidade sociopata, que normalmente não aparece antes dos 16 anos de idade. Segundo o médico, durante a internação, ela começou a admitir que tinha mais de 18 anos e também admitiu que queria ceifar a vida da família. Então, como a idade da Natália havia sido alterada oficialmente para 22 anos de idade, ela era oficialmente uma adulta. Então, após sair do hospital, ela foi colocada sob os cuidados do Estado. O casal a ajudou com a documentação social e também com a obtenção de vale-refeição e plano de saúde. Eles também encontraram um apartamento em Westfield para ela morar sozinha, onde eles concordaram em pagar adiantado os 3 primeiros meses de aluguel para ajudá-la. Eles também levaram móveis e mantimentos para ela se manter naquela casa sozinha. A Christine e o Michael visitavam a Natália esporadicamente, então eles não desistiram completamente dela de início. E nos dias em que eles não estavam, os vizinhos o ajudavam com as compras. Os Burnett instruíram a Natália a contar para todos que ela era adulta, apesar do tamanho dela, mas mesmo assim ela era vista frequentemente brincando com as crianças no parque. Então algumas pessoas ainda acreditavam que ela era uma criança que tinha sido abandonada pelos Burnett. Porém, morando ali sozinha, os vizinhos disseram que a Natália, ao longo dos dias, passou a ter um comportamento inconveniente. Ela tomava muito tempo dos vizinhos, forçando conversas extensas, e quando percebia que as portas deles estavam destrancadas, ela entrava sem ser convidada. Ela entrava sem bater na casa dos vizinhos, abria a geladeira e revirava os armários em busca de comida. Ela também frequentemente pedia comida a eles, mesmo sendo amparada financeiramente pelos seus pais adotivos. Alguns vizinhos relataram também que sentiam um odor bem forte nela e que ela usava a mesma roupa por muitos dias seguidos. Então parecia que ela não estava fazendo sua higiene de maneira adequada. Ela também costumava visitar homens adultos e que moravam sozinhos e passava muitas horas em suas casas. Obviamente que esse comportamento esquisito da Natália começou a incomodar os seus vizinhos. Eles passaram a não querer mais conversar muito com ela, começou a querer se esquivar dela e também passaram a trancar as portas para que ela não entrasse no apartamento deles. Após um ano do contrato de aluguel, o proprietário do imóvel não quis renovar por causa das muitas reclamações da vizinhança. O casal Burnett então precisou encontrar um novo local para Natália morar. E então ela foi alocada em outro apartamento em um bairro distante, na cidade de Lafayette. Esse apartamento ficava em um bairro não muito seguro e ficava no 2º andar, pelo que eu entendi. E o prédio não tinha elevador. Isso dificultava bastante para Natália sair de casa, porque ela tinha aquele problema nos pés e tinha dificuldade para andar. Nessa época, a polícia começou a tentar descobrir se uma fraude de imigração tinha acontecido quando a Natália foi enviada para os Estados Unidos. Eles suspeitaram que tinha algo estranho ali acontecendo. A polícia da cidade de Westfield encaminhou o caso ao FBI e também para a imigração do país, porque eles suspeitavam que tinha ocorrido relatos falsos de idade antes da Natália deixar a Ucrânia. E foi então que, em 2013, a família Burnett tomou a decisão de deixar a Natália nos Estados Unidos e se mudarem para o Canadá. Isso aconteceu porque o filho mais velho do casal, o Jacob, de 12 anos na época, estava recebendo muita atenção da mídia porque ele era uma espécie de gênio. E por causa disso, ele tinha ganhado uma bolsa de mestrado no Canadá. E por isso, a família se mudaria para Ontário, lá no Canadá. Mas, obviamente, eles não tinham planos de levar a Natália com eles. Eles queriam que ela ficasse morando naquele apartamento como ela já estava. E a família falou que continuaria pagando seu aluguel durante um ano. Eles então foram e a Natália ficou. A Christine disse que se comunicava diariamente com a Natália e até tinha planos para ajudar a Natália a se matricular na faculdade. Para isso, a Natália começou a estudar em uma escola para adultos para conseguir um diploma do ensino médio, para assim então conseguir ir para a faculdade. Se ela de fato tivesse 22 anos, estaria tudo bem tudo isso acontecer, morar sozinha, ir para a escola sem ajuda, fazer sua própria comida e etc. Mas se ela fosse uma menor de idade, isso seria extremamente ilegal. Seria abandono de menor pela família Burnett. E pior, de um menor que tinha uma condição física que precisava de cuidados especiais. Nesse novo local onde ela estava morando, ela continuava com aqueles comportamentos de pedir comida aos vizinhos, porque aparentemente ela não conseguia cozinhar, porque esses locais, esses apartamentos que a Natália estava morando, não tinham uma estrutura que ela precisava.
Ela tinha apenas 91 centímetros de altura e com essa altura ela não conseguia nem alcançar o fogão, a pia, a máquina de lavar louças, a máquina de lavar roupas, então a situação ficou bem difícil para ela. E talvez por isso que ela pedia tanta ajuda dos vizinhos. Certo dia em que a Natália estava na casa de uma vizinha, essa vizinha, vendo a situação em que ela estava vivendo, decidiu ligar para um casal de amigos chamado Alton e Cynthia Menz e pediu para que eles fossem imediatamente até a casa dela conhecer a Natália. Chegando lá, a vizinha falou para Cynthia que estava achando tudo aquilo estranho porque a Natália não parecia ter 22 anos, ela parecia uma criança. E que a situação da Natália estava muito ruim porque ela estava vivendo de comer lanches e também comidas enlatadas. A Cynthia conheceu a Natália, viu a situação, se compadeceu bastante e falou para a Natália ir às vezes na casa dela, brincar com os filhos, conversar e também comer alguma coisa. E a primeira vez que a Natália foi, ela ficou. Ela não voltou mais para a casa dela. Então a Natália ficou morando com a família Menz. Com o tempo, a família Burnett morando no Canadá e a Natália sozinha nos Estados Unidos, eles foram perdendo contato. A família Burnett parou de falar com a Natália com o tempo, mas ainda pagava por algumas despesas para ela. A Christine alegou que um belo dia ela recebeu uma carta pelo correio dizendo que a Natália havia mudado o beneficiário da sua apólice de seguro para outra pessoa. Então ela tinha tirado o Michael como beneficiário e colocado outra pessoa. A Christine também afirma que nessa época ela não conseguia mais entrar em contato com a Natália, porque provavelmente a Natália tinha se mudado para a casa da família Menz e não tinha avisado a família Burnett. A Christine falou que ficou bem preocupada caso a Natália estivesse enganando outra família fingindo ser uma criança, mas ela também falou que não tinha nada que ela pudesse fazer quanto a isso. Com o tempo, a Natália não tinha mais quase nenhum contato com a sua antiga família, eles não falaram mais um com o outro, principalmente porque a Christine e o Michael estavam passando por uma crise no casamento deles nessa época. Logo em seguida, em 2014, eles acabaram se divorciando. Em setembro de 2014, a Natália foi até a polícia e contou o que havia acontecido com ela. Ela falou que seus pais adotivos simplesmente tinham deixado ela sozinha em um apartamento e tinham ido morar no Canadá. E então uma investigação foi iniciada. 2 anos depois, em 2016, a família Menz entrou com um pedido para adotar a Natália legalmente. Eles acreditavam que nessa época ela tinha apenas 13 anos de idade. Os Burnett foram contra esse pedido, alegando que ela já era uma adulta. O juiz então indeferiu esse pedido, afinal de contas a idade da Natália tinha sido mudada oficialmente para 22 anos de idade anos antes, mas apesar disso ela continuou morando com o casal e sendo criada como uma criança. Segundo essa nova família, a Natália é uma irmã maravilhosa para os seus irmãos e nunca apresentou qualquer comportamento violento. E então, em setembro de 2019, essa história começou a explodir na mídia, porque a Christine e o Michael foram acusados de negligência infantil por terem abandonado a Natália nos Estados Unidos. Essa acusação foi feita com base nos exames de densidade óssea que foi realizado em 2010 e 2012, que apontavam que ela era uma criança. Para a polícia, ela não poderia ser deixada morando sozinha, mesmo que fosse uma adulta, porque ela tinha essa dificuldade de locomoção e também uma condição que exigia cuidados especiais. Então, ainda que ela fosse maior de idade, ela não poderia ser deixada morando sozinha. O casal Burnett foram presos e libertados após pagarem uma fiança de $5.000 cada. A mídia tomou conhecimento dessa história e nesse momento o Michael e a Christine eles não eram mais um casal, eles já estavam divorciados. Porém, eles continuavam afirmando serem as reais vítimas desse caso. Em 2019, a Natália alegava ter 16 anos e ela chegou a participar de programas de televisão junto com a sua nova família. E ela contou sua versão dos fatos. Em sua primeira entrevista, ela falou que quem falou para ela que ela tinha sido adotada por 30 famílias antes de parar na família Burnett foi a própria Christine. Mas ela falou que não se lembrava de ter estado com tantas famílias assim, apenas algumas. Em uma dessas tentativas de reencontrar um lar, ela disse que foi acolhida por um casal com 2 filhos. Ela contou que o casal não quis mais ficar com ela por causa de algo que tinha sido mal interpretado. Ela falou que nessa ocasião ela estava brincando com o seu irmão e estava meio que brincando de lutinha e começaram a meio que brigar e eles caíram no chão e ela caiu em cima do braço dele. E a mãe do menino interpretou que ela estava tentando quebrar o braço dele. E por isso o casal não quis mais ficar com ela. Então ela falou que não passou de um mal entendido. Ela também falou que a Christine estava mentindo sobre ela menstruar e que a Christine até obrigou ela a usar absorvente interno. Ela também falou que todas as vezes que tinha entrado no quarto dos antigos pais adotivos tinha sido exclusivamente por ter tido pesadelos e
estava buscando aconchego com seus pais. Nessa entrevista, ela também chorou e falou que quando foi adotada pelos Burnett, acreditava que tinha encontrado a família perfeita, mas que depois daquela cirurgia que ela precisou fazer no seu pé, a Christine começou a suspeitar da sua idade e todo o caos na casa começou. Tanto a nova família da Natália quanto a própria Natália afirma que a família Burnett criou toda essa história porque não tinha dinheiro para arcar com as inúmeras cirurgias que a Natália precisaria fazer ao longo da sua vida. A família Mens, que tem mais 4 filhos, define a Natália como uma jovem encantadora, uma ótima irmã amorosa e dizem que nunca sentiram medo algum dela. Com todo esse caso na mídia, começaram então a procurar pela mãe biológica da Natália. E ela finalmente decidiu falar com a imprensa. Os promotores do caso conseguiram localizar a mãe biológica da Natália na Ucrânia e a mãe dela foi identificada como a Anna Gava, nascida em 20 de abril de 1979 na Letônia. Os testes de DNA confirmaram que ela era de fato a mãe biológica da Natália. E lembrando, o ano de nascimento da Natália foi alterado de 2003 para 1989, após os Burnett entrarem com aquela petição. E se isso estivesse correto, a Anna teria dado à luz a Natália aos 10 anos de idade, porque a Anna nasceu em 1979 e o juiz determinou que a Natália tinha nascido em 1989. Os promotores também obtiveram registros do nascimento e também do hospital da Ucrânia que apoiam a data original de nascimento da Natália, que é 4 de setembro de 2003. Porém, os promotores foram impedidos de apresentar provas de que a Natália era sim uma criança que tinha sido deixada em um apartamento, morando sozinha. Isso por causa da alteração de idade que tinha ocorrido pelo Tribunal dos Estados Unidos, colocando ela como uma adulta. E por isso, o caso de negligência acabou sendo julgado com base na deficiência da Natália e não na sua idade. Então, o casal Burnett seria acusado de abandonar uma pessoa que tinha deficiência e não por abandonar uma criança. Em entrevista ao Daily Mail TV, a Anna Gava, a mãe biológica da Natália, confirmou que o aniversário dela, que a sua data de nascimento era 4 de setembro de 2003, conforme constava originalmente em seu registro de nascimento. A Anna também afirmou que a Natália foi entregue para adoção porque ela não conseguia cuidar adequadamente da deficiência da Natália. Ela falou que logo após o parto, o médico disse a ela que não fazia sentido ela levar a Natália para casa, porque a Natália não conseguiria andar jamais e teria uma estatura muito baixa. E além disso, ela falou que não conseguiria pagar as cirurgias que a Natália teria que fazer, que custavam em torno de $100 mil. Então ela falou que ela foi orientada pelo próprio médico a deixar ela na adoção. A Anna revelou em um documento sobre esse caso que atualmente tem 4 filhos além da Natália. E ela já tinha uma filha chamada Júlia quando ela deu à luz. A Anna também diz que se arrepende de ter desistido da sua filha e que pensa nela há anos. Ela disse também que ficou chocada ao ouvir as acusações do Michael e da Christine que estavam fazendo contra sua filha e a forma como a abandonaram. A Cynthia, a nova mãe da Natália, disse acreditar que a Christine foi inspirada a mudar legalmente a idade da Natália por causa do filme A Órfã. Os Burnett alegaram que a Natália mentia sobre sua idade e também exibia um comportamento sociopata realmente semelhante ao enredo daquele filme. O Jacob, um dos filhos do casal Burnett, disse que sua mãe não é totalmente inocente nessa história. E o Michael afirma que realmente já presenciou comportamentos de violência da sua ex-esposa. O Michael foi julgado em 2022 e foi declarado inocente das acusações de negligência. Ele foi acusado de negligência causando lesões corporais graves e também por conspirar com a sua ex-mulher para negligenciar a Natália. A Christine também foi acusada e teve as acusações retiradas semanas antes do seu julgamento, que ocorreria em março de 2023. Portanto, os dois hoje são inocentes, considerados inocentes. Eles não negligenciaram a Natália, segundo os tribunais dos Estados Unidos. E eu acredito que essa decisão foi tomada porque, apesar da mãe da Natália ter falado tudo isso, ainda tinha aqueles exames médicos que constavam que a Natália realmente tinha mais idade do que ela falava, porém sem conseguir comprovar exatamente qual idade ela tinha. Esse caso tem muitas controvérsias, tem gente que realmente acredita que a Natália é uma criança que foi abandonada, outras pessoas acreditam que não, que ela realmente é igual à personagem do filme A Órfã, que é uma adulta fingindo ser uma criança e ainda por cima é uma sociopata. E agora eu quero saber a sua opinião, deixa pra mim aqui nos comentários se você acha que ela era uma criança quando foi abandonada ou não. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do caso, não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.